O assunto do Gente Atitudes é implantodontia e o nosso convidado é o Dr. Salomão Osteto, especialista, mestre e doutorando em implantodontia. Dr. Salomão, antes de a gente falar um pouco mais sobre a implantodontia, principalmente sobre casos mais complexos, vamos falar sobre o consultório, sobre todos os tratamentos realizados aqui pelo senhor. Então, Carlos, os tratamentos que a gente realiza aqui no consultório são basicamente os tratamentos que envolvem os implantes dentários. Por quê? Porque a minha especialidade, a especialidade de uma forma geral que eu executo, que eu trabalho, é a implantodontia, são os implantes dentários. Então, os implantes, eles são materiais que servem para substituir dentes que foram perdidos. Esse tratamento com implantes é uma realidade e serve justamente para que a gente possa repor os dentes que não existem mais condições de serem tratados. Ou seja, ou a pessoa já perdeu o dente, ou ela precisa que o dente seja removido por algum motivo, e aí sim ela vai receber um tratamento com os implantes. Dr. Salomão, as pessoas que estão nos assistindo e veem o interesse de fazer um tratamento, que estágio, que momento elas devem procurar? Por exemplo, consultório, dependendo da necessidade de cada um, porque cada caso, é uma avaliação diferente. Isso, Carlos, existem diversas situações, né? A gente atende com muita frequência os casos mais complexos, que são os casos onde as pessoas já não possuem mais os dentes, pessoas que já usam dentaduras. A gente atende muitas pessoas que, por incrível que pareça, na realidade, têm os dentes extremamente danificados e esses dentes precisam ser removidos. São os casos de pessoas que tiveram muitos traumas no passado. Às vezes a pessoa morava no sítio, os pais não tinham condições financeiras, ou os tratamentos ou foram submetidas a tratamentos odontológicos muito antigos, onde a pessoa ia no dentista e o dentista já tirava o dente de imediato. A gente atende muitas pessoas nessas situações, com os dentes extremamente danificados. E tem, obviamente, aqueles casos menores, aqueles casos unitários, onde a pessoa muitas vezes perdeu o dente porque fraturou o dente, teve uma queda, um acidente, ou algum dente que de repente era um dente que já tinha tratamento de canal, aí esse dente acabou enfraquecendo e fraturando. Então sempre o objetivo é a reposição de dentes que foram perdidos. Num primeiro momento, a primeira alternativa é uma avaliação. Neste bate-papo, nessa conversa, alguns exames solicitados por você, é onde que pode se ver a gravidade e qual tratamento ser aplicado. Exatamente. Todo paciente que chega no consultório, a gente faz uma análise inicial aí de 30 minutos, 40 minutos, onde a gente vai ouvir a história do paciente, né? Por que ele perdeu os dentes ou por que os dentes estão danificados. Então a gente vai investigar que tipo de tratamento que a pessoa precisa. E essa investigação está aliada à solicitação de alguns exames, como radiografias, algumas vezes tomografias odontológicas, para que a gente possa fazer uma análise de toda a arcada do paciente, de toda a estrutura óssea, e aí sim fazer uma investigação bem detalhada para saber exatamente que tipo de tratamento que a pessoa vai precisar. Normalmente, Dr. Salomão, os tratamentos são rápidos, eles são eficazes e em pouco tempo eu já consigo ter o resultado. Existem muitas situações hoje em dia, Carlos, e esse eu posso dizer para você que é um dos nossos focos, um dos nossos objetivos aqui no consultório, são os tratamentos rápidos, ou seja, os tratamentos onde a gente inicia na segunda-feira e na quinta-feira, no mais tardar na sexta-feira, a pessoa já sai com todos os dentes fixos. Por incrível que pareça, né, isso é uma realidade na atualidade, é um tratamento aí chamado carga imediata e ele é executado principalmente para aquelas pessoas que já perderam todos os dentes ou que apresentam todos os dentes extremamente danificados. Esse tratamento chamado carga imediata, ele já é realizado no mundo todo há muitos anos e por incrível que pareça, essa possibilidade de execução rápida dos tratamentos, ela funciona muito bem para os casos complexos, né? Justamente para essas pessoas que já estão numa situação limite, né? Que os dentes já estão feios, já estão quebrados ou que já não possuem mais dentes ou os dentes estão numa situação já de extremo comprometimento. Dr. Salomão, vamos ver o caso de um tratamento realizado aqui em seu consultório da paciente Célia? Sim, a paciente Célia é um caso extremamente interessante porque é uma dessas pacientes que chegou com um sorriso talvez não tão adequado, uma pessoa que há muitos anos atrás passou por alguns tratamentos inadequados, ela estava com um sorriso inadequado, como vocês podem conferir, e a gente fez um tratamento, justamente o tratamento chamado carga imediata. Nós fizemos um tratamento onde obrigatoriamente nós tivemos que remover os dentes da paciente
e 3 dias após, então, a paciente já estava com o sorriso que vocês podem verificar. Um tratamento que foi muito gratificante pra gente, porque realmente a gente chegou à conclusão o quão bonita era essa paciente. Eu sempre digo pra Célia que ela tem um rosto extremamente simétrico e antes não era possível a gente observar essa simetria com os dentes inadequados. A diferença ela é muito grande com a simples mudança dos dentes. Mudou completamente, inclusive, a face da paciente. E a gente vai conferir um pouco mais aqui no Gente Atitudes um depoimento da Célia, que fez o tratamento com o Dr. Salomão, e você vai conferir um pouco mais das palavras dela. Bem, eu vim há vários anos com sérios problemas na questão dentária, sempre buscando um profissional aqui, outro ali, mas de repente não o ideal. Chegou um momento em que eu precisava decidir por uma ação que trouxesse um resultado definitivo. E foi quando eu tive acesso a uma revista, li uma matéria do Dr. Salomão e resolvi procurá-lo, fazer uma consulta inicial. Tive uma confiança no trabalho dele, dei prosseguimento, já não busquei mais outras alternativas e foi rápido, bastante impactante o resultado. Realmente, quando ele dizia, em tão pouco tempo você vai conseguir estar com tudo em ordem, e isso aconteceu. E hoje a minha autoestima está bem melhor, a minha confiança em conversar com as pessoas, porque a questão da estética é muito importante, né? O nosso sorriso é um cartão de visita. Eu estou bastante satisfeita com o resultado e recomendo a quem esteja numa situação semelhante que procure um especialista. No caso, eu recomendo o Dr. Salomão, que foi quem me atendeu, e que essa pessoa realmente vai ficar bastante feliz, como eu também fiquei. E a gente acabou de conferir um pouco mais o depoimento da Célia. Dr. Salomão, a gente viu a seriedade que ela mencionou em relação ao seu tratamento. E qual é os cursos, as especializações, no seu caso especialista, mestre e doutorando, necessários para fazer um bom tratamento como um bom profissional aqui em Joinville? Olha, Carlos, primeiro de tudo, o profissional ele tem que ter a formação como cirurgião dentista, como é o meu caso, e a realização dos implantes dentários exige que o mínimo que a pessoa seja especialista em implantodontia. Eu sempre digo que sim, são tratamentos que exigem muita responsabilidade e, na verdade, muito conhecimento. Por quê? Porque a gente está trabalhando com estruturas próximas a estruturas anatômicas nobres. A gente tem que entender muito de região óssea. Esses exames iniciais que são solicitados, radiografias, tomografias, são extremamente importantes. Porque quando a gente realiza um tratamento desse tipo, como foi o caso da Célia, o que a gente espera nesse tipo de tratamento é a longevidade. A gente quer que esses tratamentos eles tenham bastante duração. A gente trabalha com muita responsabilidade, com excelentes materiais de altíssimo padrão. E isso então faz com que a gente tenha uma alta casuística de sucesso. A gente pode dizer que a nossa casuística de sucesso aqui no consultório hoje em dia para os tratamentos de carga imediata, ela chega próximo a 99%, o que é um índice altíssimo dentro da técnica. Então, basicamente é isso. A gente tem que trabalhar com responsabilidade e, obviamente, gostar muito do que faz. Dr. Salomão, e para quem deseja realizar uma avaliação, esse primeiro bate-papo inicial com o senhor, é possível ligar ou acessar o site? Exato. A gente tem o nosso endereço eletrônico, o nosso site, que as pessoas que tiverem interesse é só acessar o www.salomãosteto, com 2 T's no final, .com.br. Nesse site a gente tem todas as informações com relação ao todo tipo de tratamento que a gente executa. Tem alguns depoimentos de alguns pacientes, fotografias e detalhamentos nas explicações sobre as técnicas que a gente executa. E o nosso telefone de contato aqui é o 3026 3676, é o telefone da nossa clínica. E o endereço é super central, né? Aqui no edifício Centro Médico União, na rua Alexandre Deller, esquina com a Orestes Guimarães. Dr. Salomão, muito obrigado pela sua presença aqui no Gente Atitudes, pelas suas considerações, principalmente o senhor que é especialista, mestre e agora doutorando em implantodontia, esclarecendo um pouco mais o nosso público sobre esses possíveis tratamentos, né? Dependendo de cada caso. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Um grande abraço a todos.